Cada pessoa é uma empresa, né? É uma empresa dela mesma. Então, como uma empresa, você precisa ter uma carta de missão, um objetivo muito claro. Você pode destrinchar entre objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo, mas isso precisa estar muito claro. E parece realmente quando você escreve e destaca o que você quer, qual que é o seu objetivo e tal, você ganha um foco, né, na vida, e parece que todo o resto que não está linkado, atrelado diretamente com aquele objetivo, fica irrelevante. Bom, aqui continuamos a leitura de Psicologia Financeira do Morgan Russell, né? Entramos no capítulo 16, chamado Você e Eu, né? Vai das páginas 168 a 177. E bom, como sempre, né? Todo início de capítulo, Morgan Russell, ele traz uma frase que sintetiza a ideia daquele capítulo. Eu já grifei ela, diz o seguinte, abre aspas, cuidado com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. Fecha aspas. Bom, cada trecho que eu grifei explicita um pouco mais desse raciocínio que o Morgan Russell quer trazer, né, dessa ideia. Mas basicamente o que ele fala no capítulo aqui é: cada um tem sua vida, as pessoas têm objetivos diferentes, as pessoas têm metas diferentes, gostos diferentes, e não dá para você se basear ou seguir dicas de outras pessoas, né? Principalmente aquelas que jogam um jogo, que ele diz aqui, né? Ou seja, que tem objetivos e metas e um contexto diferente do seu, que tem uma vida completamente diferente da sua. Não dá para você se medir na mesma régua, certo? Não dá para você pegar os objetivos e anseios de outra pessoa que tem um contexto totalmente diferente de vida do seu e colocar para você, né? Você tem que entender que jogo você tá jogando. Enfim, ele expressa essa ideia em outros trechos aqui. Bom, o primeiro deles que eu grifei diz o seguinte, abre aspas, quando investidores têm objetivos e horizontes de tempo diferentes, e isso existe em todas as classes de ativos, preços que parecem absurdos para uma pessoa podem não fazer sentido para outra, porque os fatores aos quais esses investidores prestam atenção são diferentes. Exatamente, né? Aqui ele traz no âmbito de investimentos, mas em qualquer âmbito, né? Qualquer ramo da vida, né? Uma coisa que para uma pessoa é um lixo, para outra é ouro, né? Para uma pessoa é um absurdo, pagar para outra não. Então depende do seu ponto de vista. As pessoas têm pontos de vista diferentes e cada pessoa realmente é única. Bom, mais um trecho aqui que eu grifei diz o seguinte, abre aspas, é difícil entender que investidores diferentes possuem objetivos diferentes dos nossos, porque é uma tendência humana não perceber que pessoas racionais podem enxergar o mundo por uma lente completamente diferente. Fecha aspas. E aqui ele traz um exemplo, né, de como isso opera na vida real, né? Achei muito interessante. Ele compara uma pessoa com um tipo de perfil e o perfil dele, né, do próprio Morgan Russell. Bom, diz o seguinte, abre aspas, um jovem advogado que pretende ser sócio de um escritório de advocacia de prestígio pode precisar manter uma aparência que um escritor como eu, que trabalha de moletom, não tem a necessidade de manter. Porém, se as compras dele definirem as minhas expectativas particulares, sigo o caminho rumo à decepção, porque estou gastando o mesmo dinheiro sem receber o impulso da carreira que ele recebe. Não é nem mesmo uma questão de estilo. Estamos simplesmente jogando jogos diferentes. Levei anos para entender isso. Fecha aspas. Então é esse o ponto, né? Porque são perfis completamente diferentes. E não adianta ele mirar na carreira de advocacia, por exemplo, porque ele é um escritor, né? Então os resultados que o cara tá tendo e o jeito como o cara encara a vida, encara as finanças dele, né? Como que ele gasta o dinheiro dele ou como ele não gasta, não cabe a ele, né? São perfis completamente diferentes. Bom, mais um trecho, o último trecho que eu destaquei aqui diz o seguinte, abre aspas, pode parecer estranho, mas depois de escrever essa declaração de missão, percebi que tudo que não estava relacionado a ela, o desempenho do mercado esse ano, a expectativa de recessão no próximo, fazia parte de um jogo que eu não estava jogando. Portanto, não presto atenção a essas coisas e não corro o risco de ser influenciado por elas. Fecha aspas. Muito interessante isso, né? E concordo aqui com o Morgan Russell. Como uma empresa, né? Cada pessoa é uma empresa, né? É uma empresa dela mesma. Então, como uma empresa, você precisa ter uma carta de missão, um objetivo muito claro. Você pode destrinchar entre objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo, mas isso precisa estar muito claro. E parece realmente quando você escreve e destaca o que você quer, qual que é o seu objetivo e tal, você ganha um foco, né, na vida
e parece que todo o resto que não está linkado, atrelado diretamente com aquele objetivo, fica irrelevante, né? E você começa a seguir o seu objetivo, começa a viver a sua própria vida com os seus próprios objetivos, né? E a vida dos outros, em questão do que eles estão fazendo financeiramente, né? Ou das atitudes, dos costumes que eles têm, ficam cada vez menos relevantes. Você começa a se concentrar mais nas suas questões, né? Então, quando você escreve isso e destaca em algum lugar, é bem interessante o efeito. Bom, essas foram as páginas de hoje.